Salve, guerreiro! Voltamos aí para mais um capítulo da nossa Lei 245. E agora nós falaremos sobre o provimento e o estágio probatório. Então, você que estuda direito administrativo, não tem muito o que inventar, tá? É basicamente a mesma coisa, só que a questão, eu digo de maneira geral, tá? É o mesmo instituto que eu quis dizer. Então, aqui é prestar atenção nos detalhes específicos aqui da lei, para você não cair em pegadinha, tá? Ponto importante é que haverá uma enumeração aqui de requisitos, é o primeiro ponto para a investidura. E esses requisitos são 9 requisitos. Quando tem enumeração assim, repito, fica muito mais fácil fazer a questão. Então, preste atenção nos detalhes, ok? Vamos lá, continuando então, ó. O provimento da carreira do quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná, QPPP, se dará na classe 12 do cargo. Isso quer dizer que o crescimento da classe é com numeração inversa. Começa da 12 e vai até a primeira. Você entendeu? Então você vai ser aprovado, não tenho dúvida, vai entrar na classe 12. Atendidos os seguintes requisitos para investidura. Então a investidura é feita na classe 12, especificamente para quem está entrando. Só que para essa primeira investidura, o que são necessários? Esses requisitos aqui previstos em lei. Existência de vaga na classe de ingresso. Então, sempre existência da classe de vaga. Como falei, tá? Não adianta o cara ser bom pra caramba, o cara ir lá e salvar o Brasil. Claro que existem as possibilidades de promoção por merecimento. Mas para que isso aconteça, tem que ter vaga. Se não tiver vaga, não funciona, tá? Existência de vaga. Se não tiver vaga, não vai acontecer. Tem todos os requisitos para ser promovido, por exemplo. Não tem vaga, fica esperando. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Desculpe aí ter falado público, é público. De provas ou provas e títulos. Tá? Para ser aprovado, então, você tem que cumprir todos aqueles requisitos que você já deve ter estudado no próprio edital. Carteira Nacional de Habilitação, CNH, regular, no mínimo na categoria B. Pergunta que eu sempre recebo. Pode ser a provisória? Pode ser a provisória. Não tem problema, mas no mínimo categoria B. Por quê? Porque você provavelmente vai ter que dirigir viatura, como policial. Habilitação, exame de inspeção médica, realizado pelo órgão oficial competente ou por entidade que este indicar, sendo necessária, nesse caso, a devida homologação pela unidade responsável. Atenção que esse não é o exame médico do concurso público que você está acostumado, tá? Lá que ele é responsabilidade da banca, que já te elimina no concurso. Então, no meu último cargo que eu tomei posse, por exemplo, eu fui lá, apresentei a documentação, inclusive deu problema no exame, eu fui lá, entreguei o novo exame, deu tudo certo, recorri, deu tudo certinho, só que na hora eu tive que fazer da posse, eu tive que fazer um outro exame, apresentar um outro exame, fazer uma nova inspeção médica, tá? Aptidão e avaliação psicológica realizado pelo órgão oficial competente, ou mediante contratação de serviços, sendo necessária, nesse caso, a devida homologação pela unidade responsável. Então, sempre que tiver um serviço de terceiro desenvolvido e contratado, vai ter sempre a necessidade de homologação. Tá? Comprovação de boa conduta e idoneidade moral, mediante investigação social. Então, muito cuidado, a investigação social ela normalmente tem 2 parâmetros. Um objetivo que é a verificação de registros na justiça, na polícia. Se teve, você já é, ao menos inicialmente, reprovado. Você pode recorrer e pode reverter. Pode, mas já vai ter dor de cabeça. E também a conduta em si, que pode ser observada de forma subjetiva, por intermédio da sua conduta. Ir lá falar com seus vizinhos, falar com seu patrão, para ver se você realmente tem um perfil adequado para entrar na polícia. Em regra, isso é bem tranquilo. Aprovação em curso de formação específico. Então, muito importante entender que, em regra, concursos policiais têm curso de formação. Daí a necessidade de se preocupar com isso. Eu já vi muito aluno perder concurso porque reprovou no curso de formação. Reprovou no tiro. Olha aí. Reprovou no teste de aptidão física dentro do curso. Reprovou nas disciplinas do curso. Então, essa preparação prévia é fundamental. Você pode fazer com o curso de formação sem se preocupar antes? Claro que pode até ser aprovado. Mas como em regra é parte do concurso, tá? Para a maioria dos concursos, isso é uma observação genérica, para o seu conhecimento, é interessante você se preparar. A gente vai falar mais sobre isso depois. Tá? Ensino médio, cuidado com a pegadinha. Para ser policial penal no Paraná é necessário ensino médio de escolaridade. E o último requisito, tá? Opa, vocês não estavam vendo o ensino médio, né?
ensino médio de escolaridade. Tá aqui, ó. E o último requisito, tá? Outros requisitos vinculados ao exercício do cargo previsto em legislação, no perfil profissiográfico e complementados no edital de regulamentação do concurso. Então, aqui um termo genérico, se acaso houver a necessidade de inserção. Opa, você bisonhei de novo aqui, não cortei para você, né? Ai, 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 hein? Ai, ai, vamos lá de novo para ler aqui. Outros requisitos vinculados ao exercício do cargo previsto em legislação, no perfil profissiográfico e completados e contemplados em regulamentação do concurso. Tá? Então, pode haver ali outros requisitos que não são estabelecidos em lei, desde que cumpra essas regras. Entendemos os requisitos? Então, vamos para o próximo passo. E o que diz aí o próximo passo? Está lá no artigo 4º, vai falar sobre a carga horária. A carga horária constante dessa lei é limitada a 40 horas semanais. Só que a carga horária só não responde à pergunta, porque eu tenho que identificar o regime de trabalho. Porque pode ser no expediente, pode ser no plantão, como é o meu caso. Eu trabalho 72 horas e tenho a compensação de 3 dias. Vamos ver como funciona então. Parágrafo único. O regime de trabalho em turnos, RTT, grava o RTT, segundo a sigla que a gente encontra, porque se está na lei, a banca pode cobrar. Eventualmente aplicável aos policiais penais, será regulamentado por ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, por decreto, respeitando a carga horária estabelecida. Então, eu posso ter o regime de trabalho noturno, sim, o plantão, mas eu vou respeitar as 40 horas semanais. Isso é interessante porque, às vezes, vai gerar folga aí para a galera, né? Vai gerar uma compensação de horário para a galera. Então, 40 horas semanais, porém, o decreto do governador vai estabelecer como será esse regime de turnos. Artigo 5º. A quantidade de vagas nas classes está estabelecida no anexo 1 desta lei e poderá ser redistribuída por ato do chefe do Poder Executivo, ouvido previamente a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Administração Previdência, de Administração e da Previdência. Porque lembra que eu falei que cada classe vai ter a quantidade de cargos? Você está lá pronto para ser promovido e está batendo no teto, por quê? Porque não tem um cargo vago. É possível esse remanejamento, tirar 500 daqui, colocar aqui, 400 daqui, botar ali? É possível, mas primeiro, a Secretaria de Segurança Pública tem que dar o ok, tá? Que é o gestor operacional e o gestor de toda a administração do Estado. Não estou falando do governador, é óbvio, né? Porque o governador é o gestor de tudo, mas a Secretaria de Administração e da Previdência, a SEAP. Então ela tem que dar o ok também, por quê? Porque tem que se analisar recursos, tem que se analisar as promoções e as aposentadorias. Então é possível esse remanejamento dentro das classes. E o artigo 6º traz o seguinte: a descrição básica das atividades do cargo de policial penal está fixada na forma do anexo 4 dessa lei. Quando a gente olhar os anexos, que em regra não caem em prova, a gente vai dar uma olhada para que você possa identificar ali o que quer dizer esses anexos e quais são esses dados que são trazidos aqui. Então fica tranquilo em relação ao anexo. A não ser que você queira dar uma pausinha, ir lá no anexo, no material e dar uma olhada também. Vale a pena. Não vou perder o meu tempo aqui porque eu não vejo relevância nisso agora. Ok? Parágrafo único. O perfil profissiográfico do cargo de policial penal será publicado no prazo de 90 dias, já foi publicado, inclusive, né? Mediante ato conjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Secretaria de Estado de Administração da Previdência. Ou seja, essa letra de lei aqui é a letra morta porque já foi publicado, né? Tinha um prazo de 90 dias a partir da data da publicação da lei. Artigo 7º. O estágio probatório, presta atenção em relação ao tempo do estágio probatório, será de 3 anos de efetivo exercício no cargo. Não basta dizer 3 anos, viu, pessoal? Tem que entender que é de efetivo exercício no cargo. Efetivo exercício no cargo. Então, isso é importante porque pode vir uma pegadinha ali de prova, tá? Uma pegadinha de prova. 3 anos a partir da posse. Errado. É de efetivo exercício no cargo. Sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho, com a condição para aquisição de estabilidade, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 36 da Constituição Federal do Paraná, parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal. Então, é bem simples, tá? O indivíduo ele será aprovado? Provavelmente, mas antes ele passa por uma avaliação especial. Somente porque é especial, porque é somente para aquilo.
na maioria dos cargos, né, existem as avaliações periódicas. As avaliações podem ser transversais, verticais, horizontais, para avaliação interna, para isso, para aquilo, inclusive para a promoção. Porém, aqui é uma avaliação especial, específica, para verificar se o indivíduo cumpriu bem o estágio probatório e tem condições de ingressar e ter a sua estabilidade na carreira. Então, atenção a esses detalhes. Secretaria de Estado da Segurança Pública, SESP, ouvida previamente a Secretaria de Administração da Previdência, SEAP, regulamentará no prazo de 180 dias os critérios para avaliação de desempenho para estágio probatório. Então, também letra morta, não há que se preocupar. Tá? No decorrer do período do estágio probatório, o policial deverá ser submetido a, no mínimo, 3 avaliações de desempenho. Então, ele vai passar por 3 avaliações de desempenho e uma avaliação especial, específica só para verificar se ele cumpre todos os requisitos para ser efetivado, então. Sendo necessária a realização de pelo menos uma avaliação a cada ano. Se são 3 anos, ao menos uma. Isso quer dizer o quê? Pode ser mais? Pode ser mais. É ao menos uma, o limitador para menos. É no mínimo uma, mas pode ser mais. Uma por ano. São 3 anos, no mínimo 3. Para o período que trata o caput desse artigo, não será considerado o tempo correspondente a eventuais contratos por prazo determinado ou por regime especial, continuados ou não, firmados pela administração pública. Então, essa é uma exceção que exclui esse tipo de contrato, o tempo de serviço prestado por intermédio desse tipo de contrato. Vamos lá. Suspensão do prazo do estágio probatório, porque isso é importante, porque é de efetivo exercício. Se suspender, 3 anos corridos a contar da posse não vale. Entendeu? Por isso essa importância aí. Vamos lá, continuando. Suspendem o prazo do estágio probatório, ou seja, o cara estava em estágio probatório e de repente ele teve que cumprir uma dessas atividades, ou foi cedido ou qualquer coisa assim. Suspende. Quando ele voltar para o efetivo exercício, que continua contando o prazo. O que suspende? Cessão ou disposição funcional com ou sem ônus para a origem. Então, se ele foi trabalhar em outro lugar, basicamente, mas grava esses nomes, viu? Cessão ou disposição funcional. Tá? Com ou sem ônus para a origem, ou seja, não importa quem está pagando. Ele interrompe ali, suspende, melhor dizendo, o prazo prescricional. Mobilização para outro ente federativo. Então, muito importante também. Se ele for mobilizado para outro ente federativo, para a União, para os estados, para outro estado, sendo mobilizado, por exemplo, na Força de Integração, né, a chamada FTIP, que é a Força Integrada de Policiais de todo o Brasil, também se suspende. Tá? Também se suspende. Pena de suspensão. Então, se ele for punido com suspensão, também vai suspender. Porque, afinal de contas, ele não vai trabalhar naquele período. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Então, antes disso, afastamento por decisão judicial, é óbvio. Então, o indivíduo está sendo investigado e com medida cautelar, o juiz determina o seu afastamento para não atrapalhar as investigações, por exemplo. Também vai da mesma forma suspender aí o prazo. Certo? Suspender o prazo. Agora, detalhe, hein? Por decisão judicial, meu pessoal. Por decisão judicial. Um afastamento, que é uma condição específica quando, por exemplo, ele está respondendo por um inquérito policial. Então, atenção a esses detalhes. Além disso, licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. O que significa? É possível que o policial penal seja casado ou casada com, sei lá, um oficial das Forças Armadas. E esse oficial das Forças Armadas ele é removido para a Amazônia, que acontece muito. Então, o que acontece? Ele pede ali essa licença e acompanha esse oficial, seu cônjuge, até o local. Depois, quando ela voltar e reassumir o cargo, continua o estágio probatório. Ela ainda estará em estágio probatório, essa pessoa. Licença para tratar de interesses particulares, a chamada LTIP. Licença para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na administração pública. Então, o cara passou para delegado, vai fazer o curso de formação. Suspende. Porque vai que no curso de formação ele não gosta e quer voltar para ser polícia. Então, não há o rompimento, então, do vínculo, tá? Para ser polícia penal, né, no caso. Afastamento não remunerado que, por sua natureza, não possibilite avaliar o efetivo desempenho do servidor. Então, o cara foi, pediu um afastamento não remunerado e a própria natureza do afastamento impede que ele seja ali avaliado. Então, não tem jeito. Né? O estágio probatório pressupõe avaliação para ver se ele tem condições de continuar desempenhando o cargo. Se eu não tenho como avaliar, não tem jeito. Suspende também.
Designação para cargo comissionado ou função de gestão pública em unidade não pertencente ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná. Porque se ele for, por exemplo, trabalhar no RH, mas da Polícia Penal do Paraná, do Departamento de Polícia Penal do Paraná, claro que eu estou inventando aqui um RH só para você entender. Também não suspende, porque pertence ao quê? Ao Departamento de Polícia Penal do Paraná. Agora, se por acaso ele for trabalhar no mesmo RH, sei lá, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aí suspende, porque não pertence ao Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná. Ok? Então, muita atenção aí a esse tipo de enumeração. Continuando agora com o parágrafo 5º. O policial penal que tiver o estágio probatório suspenso terá prazo de avaliação de desempenho prorrogado pelo número de dias que esteve afastado do cargo. Então, simples, né? O número de dias, ele também terá prazo de avaliação de desempenho prorrogado por esse motivo, para poder se casar o efetivo tempo de serviço. Artigo 6º. A designação para o cargo comissionado ou função de gestão pública durante o estágio probatório na Secretaria de Estado de Segurança Pública ou Departamento de Polícia Penal não suspenderá o prazo do estágio probatório somente quando a função exercida estiver diretamente relacionada à coordenação, chefia ou assessoramento de atividade afeta ao sistema penitenciário, devendo o Conselho de Polícia Penal deliberar acerca da função desempenhada e indicar o responsável para avaliação de desempenho no prazo de 30 dias a contar do decreto do chefe do Poder Executivo. Então veja que são muitas informações, vamos com calma para você entender cada uma delas, tá? E o primeiro ponto aqui importante, deixa eu apagar aqui, tá? Para não confundir, certo? É a exceção à suspensão, tá? Exceção à suspensão. Já vou explicar. Já vou explicar. Vamos lá. A designação para cargo comissionado ou função de confiança, que é de livre nomeação e exoneração. Então tem lá, por exemplo, o meu brother, eu fui nomeado diretor do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná. E o meu brother, você que é meu brother, acabou de passar num concurso, está no estágio probatório, e eu preciso de um chefe de gabinete, uma pessoa que eu confie, um cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração. Eu nomeio você. Opa, nesse caso, há que se analisar o restante para ver se vai suspender ou não o prazo para o estágio probatório. Ok? Vamos lá então de novo. A designação para o cargo comissionado à função de gestão pública durante o estágio probatório na Secretaria de Segurança Pública ou Departamento de Polícia Penal. Então tem que ser um desses dois para se aplicar esse dispositivo. Ok? Não suspenderá o prazo do estágio probatório somente quando a função exercida estiver diretamente relacionada à coordenação, chefia ou assessoramento da atividade afeta ao desempenho, ao sistema penitenciário, devendo o Conselho de Polícia Penal deliberar acerca da função desempenhada e indicar o responsável pela avaliação de desempenho no prazo de 30 dias a contar do decreto do chefe do Poder Executivo. Ok? Então o cara foi designado, tá? Designado para um cargo lá no departamento, o cargo de RH, certo? Ele é o chefe, é chefia, é assessoramento, então não suspende. Agora, se for Zé Orelha lá, digitação, aí vai suspender, porque não tem nenhuma atividade, não é afeta na realidade, né, ao desempenho da polícia, a atividade do sistema penitenciário. Então tem que ser afeta a atividade do sistema penitenciário. Ah, Marcela Adriana, está sendo um RH. Claro, primeiramente, só para você entender, o RH. E se for um RH que verse sobre os policiais penais, por exemplo, pode assim ser considerado. E a lei não diz o que é considerado e o que não é considerado. Quem vai definir? O Conselho Superior de Polícia Penal, que vai se reunir e vai dizer, essa atividade é afeta, essa atividade não é afeta. Ok? E essa regulamentação será feita por intermédio do decreto do chefe do Poder Executivo, artigo 8º. Agora nós vamos falar de estabilidade, que eu já citei aqui agora há pouco, tá? Quando falava do estágio probatório. A estabilidade funcional do policial penal será declarada, então presta atenção, ela não é dada, ela não é registrada, ela é declarada, porque é uma conquista. Passado o estágio probatório, sem nenhum tipo de intercorrência, eu já estou estável.
Né? Então, cabe porque é um direito subjetivo meu. Se eu fui avaliado, fui aprovado, cumpri todos os requisitos, e terminado o prazo, eu já sou estável. Agora, basta o Estado declarar, porque não depende da vontade do Estado. Não, você eu vou dar estabilidade, você não. Cumpriu os requisitos, por isso a expressão declaração. Né? Após a aprovação, na avaliação especial de desempenho do titular da Secretaria do Estado de Segurança Pública, por ato, melhor dizendo. Então, lembra que eu tenho avaliação de desempenho normal e avaliação especial? Eu tenho que ter passado pela avaliação especial para ser, então, declarada a estabilidade do indivíduo. Artigo 9º. A avaliação de desempenho realizada no período de estágio probatório será levada a efeito em processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. É óbvio, né? Se o indivíduo for avaliado e houver algum tipo de punição para ele, for ruim de alguma forma, ele pode recorrer. Isso aí é preceito constitucional. Direito ao contraditório e ampla defesa em todo e qualquer processo, inclusive administrativo. A reprovação na avaliação que se refere ao caput desse artigo implicará em exoneração. Cuidado que exoneração não é demissão, tá? Demissão tem caráter punitivo, exoneração não. Ele simplesmente não se adequou, segue sua vida, vai ser juiz, vai ser delegado, não tem problema. Você só não se adequou, então você não está sendo punido. Punição é demissão. Mas mesmo assim gera prejuízo? Gera. Então é possível contraditório pela defesa? É possível contestar a decisão por intermédio, o resultado, melhor dizendo, por intermédio de contraditório e ampla defesa. Em caso de doenças pré-existentes que incapacitem para a função exercida, não informada pelo policial penal na avaliação admissional, será instaurado processo administrativo disciplinar nos termos da legislação vigente, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então o cara tinha um problema de saúde muito sério e não falou nada para não ser reprovado. E agora apareceu. Se for devidamente comprovado, vai se apurar, processo administrativo e pode haver a partir de então aí punição, desde que haja contraditório e ampla defesa. Valeu, pessoal. Espero que estejam gostando. Daqui a pouco a gente volta com mais lei para vocês.